A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, queridos irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui com os irmãos para juntos meditarmos na palavra de Deus. Na semana passada meditamos sobre a morte de Jesus e nesse momento vamos meditar sobre a ressurreição de Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhes dois varões, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram de suas palavras. Vamos meditar no tema: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra, que através dela, nesse momento, muitas e muitas vidas estejam sendo edificadas, fortalecidas, e o seu nome esteja sendo glorificado, em nome de Jesus. Amém. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Foi a palavra daqueles dois anjos, aquelas mulheres que na alta madrugada foram até o túmulo de Jesus para levar aromas para o corpo de Jesus, já morto há 3 dias. Esses aromas teriam algum efeito? Lógico que não teriam, mas aquelas mulheres, creio eu, que estavam com muita saudade do Senhor Jesus e queriam fazer algo que tivesse a seu alcance. Elas realmente amavam o Senhor Jesus e por isso tiveram o privilégio de serem as primeiras a receberem a notícia que Jesus havia ressuscitado, que ele não estava mais ali, que a morte foi vencida, que o Senhor, a quem elas criam e serviram quando ele aqui esteve em vida com elas, estava vivo. Os grilhões da morte foram rompidos. Irmãos, vemos que esse texto da palavra, ele nos enche de uma característica muito importante que eu quero destacar aqui. Primeira delas é esperança. Sim, esperança. Imagino que naquela madrugada elas estavam tristes, abatidas, cheias de saudade. E agora, ao chegarem lá, verem aquela pedra removida e encontram aqueles dois varões que são dois anjos e recebem a notícia: ele não está aqui, mas ressuscitou. Amados, que alegria, que regozijo, assim elas deveriam estar agora. Chega de tristeza, chega, enche o coração de vocês agora de alegria, porque Jesus ressuscitou. Irmãos, é momento de alegria e não mar de choro. A tristeza se foi, o momento de dor passou, o momento de trevas se foi, a morte foi vencida e a esperança chegou. A esperança sobre a morte, sim, é o que Jesus está trazendo, esperança. Sabemos que a morte traz dor, a morte traz pranto, a morte traz tristeza, a morte traz destruição, a morte traz separação, a morte traz saudades. E o Senhor Jesus agora nos traz o que com a sua ressurreição? Ele nos traz esperança. Agora podemos sorrir e podemos esperar nele, irmãos, a certeza que assim como ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Ele não está aqui, disse os anjos aquelas mulheres. Ele ressuscitou. E eles vão dizer mais àquelas mulheres: lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado
e ressuscite no terceiro dia. Ou seja, ele havia falado dessa ressurreição. Ele havia falado dessa ressurreição para elas. Nós vamos encontrar isso no Evangelho aqui de Lucas, capítulo 18, se nós voltarmos um pouquinho aqui às Escrituras, versículo de número 31. O Senhor Jesus vai dizer assim, capítulo 18, versículo de número 31. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem, pois será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ou seja, ele já havia dito isso com antecedência. Então os anjos vão dizer: lembrai-vos de como preveniu. Então, amados, ele falou que isso ocorreria e agora está ocorrendo exatamente como ele disse. Então, esse texto ele nos enche de esperança, mas além de esperança, ele deve nos encher o quê? De fé, amados. Devemos realmente crer no Senhor Jesus. Devemos crer nas suas palavras. Os anjos vão dizer: lembrai-vos, ele falou sobre isso. Aí diz o versículo de número 8. Então se lembraram de suas palavras. Amados, jamais devemos esquecer as palavras do Senhor Jesus. Devemos crer nelas. Elas são fiéis e verdadeiras. Assim como ele falou que ressuscitaria o terceiro dia, ele ressuscitou. Assim como ele falou que ele seria escarnecido, o maltratariam, mas ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, assim ocorreu. Amados, devemos lembrar das palavras de Jesus e jamais nos esquecer delas. Por isso esse texto, irmãos, ele também nos enche de fé. Então ele nos enche de esperança, esperança sobre a morte, esperança sobre a dor da morte, porque Jesus ressuscitou e assim como ele ressuscitou, um dia nós vamos ressuscitar. E ele também nos enche de fé, devemos crer nas palavras dele. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Elas não esperavam por aquilo. Elas anteriormente não creram naquelas palavras, mas agora elas estão vendo que ela se cumpriu. E agora elas deveriam se lembrar ainda mais de tudo que Jesus ensinou, de tudo que Jesus falou, porque as palavras do Senhor Jesus, elas são fiéis e verdadeiras. Irmãos, Jesus não estava mais naquele túmulo. Ele ressuscitou, enchendo o coração daquelas mulheres de esperança e de fé. E é isso que a ressurreição do Senhor Jesus deve trazer a mim e a você, esperança e fé, porque Jesus venceu o túmulo, Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Que essa palavra nesse momento esteja enchendo o seu coração de esperança e de fé. Assim como ele ressuscitou, vencendo a morte, um dia nós vamos ressuscitar também. Que possamos crer nisso, que possamos crer nessa palavra. Ele prometeu na sua palavra, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 24. Todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. A ressurreição de Jesus nos enche de esperança e de fé, e que assim esteja o seu coração nesse momento, cheios de esperança e de fé, porque o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. Que essa palavra nesse momento esteja te fortalecendo e te abençoando para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.